Sejam bem-vindos ao canal Compliance. Hoje é uma alegria podermos continuar a debater o tema de LGPD, mas como eu prometi para vocês, a gente vai começar agora a tratar de assuntos vinculados à implementação da LGPD. Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que no fundo a gente está falando de compliance de dados, mas como está todo mundo usando essa expressão, inclusive o nome do vídeo aqui vai ser implementação da LGPD em debate. E hoje eu tenho a honra e a alegria de ter dois grandes especialistas nesse tema, e que não só são grandes especialistas, são professores reconhecidos da Universidade de São Paulo, eles ministram aulas nesse tema há muito tempo, e além disso desenvolveram recentemente uma metodologia de implementação da LGPD que eu queria trazer aqui para vocês. Acho que é um diferencial que esse trabalho está sendo feito, e vou falar inclusive depois do livro que eles lançaram também. Então, queria dar as boas-vindas ao professor Marcos Barreto, ao professor Edson Aguilera. Professor Marcos Barreto, seja bem-vindo. Obrigado, Giovanni. Um grande prazer estar contigo e com todos esses que nos escutam, e de novo com o nosso companheiro Aguilera. Aí estamos nessa batalha juntos já tem um tempinho, e muito bom estar com vocês. Professor Edson Aguilera, dê suas boas-vindas, suas felicitações aqui de início do nosso programa para o pessoal que está em casa. Eu agradeço a oportunidade, gostamos, como falou o professor Barreto, temos uma jornada aí que temos cruzando juntos, e esse é um tema apaixonante, eu gosto muito dele, é um prazer estar aqui participando junto com você, falando sobre isso. Então, vou pedir para o meu pessoal da produção botar aí a capa do livro. Estou segurando aqui, mas com certeza vocês não estão vendo em detalhe. Então, o pessoal da produção vai botar aqui o vídeo, já está colocando, vocês estão vendo. Depois a gente vai botar aqui o endereço online da Fundação. E eu queria agradecer desde já pelo livro, né? Eu li no final de semana, numa sentada só, como se dizia lá em casa, porque gostei muito. Acho que está suprindo uma deficiência que a gente tinha no mercado, e queria então que vocês começassem falando para nós um pouquinho sobre a questão do nosso tema de hoje. Antes da gente chegar nesse método que vocês trataram e do trabalho que vocês estão realizando, talvez o pessoal que esteja em casa, nem todo mundo esteja familiarizado com o tema, então eu queria aproveitar que temos dois especialistas aqui e convidá-los a falar um pouquinho sobre essa questão de dados pessoais e proteção de dados. Poderia nos explicar um pouquinho mais o que são os dados pessoais e a importância de protegê-los? É só essa coisa de RG mesmo, ou tem outro tipo de dados envolvidos? Então, a gente está no limiar de uma nova era, na realidade, né? Então, eu, como vocês podem perceber, não sou propriamente jovem, né? E participei fortemente aí no começo dos anos 90, de toda a implantação, de todo o movimento de qualidade. E ao movimento de qualidade sucederam-se outros, como, por exemplo, o movimento do meio ambiente. Então, teve um tempo em que a gente jogava bituca de cigarro no chão e achava que era normal. Hoje não dá mais para fazer isso. Então, a gente está entrando nessa época em que não é mais normal você passar os dados, né, de alguém sem perguntar para essa pessoa, ou seja, usar os dados das pessoas sem que alguns cuidados sejam tomados. Então, é um limiar de um tempo diferente. Vai demorar um tempo para a gente se acostumar com esse novo jeito de fazer as coisas. Por quê? Porque isso tem que acontecer em toda a empresa, e não importa o tipo de empresa, todas as empresas estão submetidas a isso. Então, é muito bacana a gente, né, com essa perspectiva histórica, né, enxergar que a gente vive o limiar de uma era nova, a era em que a gente efetivamente cuida dos dados, assim como a gente cuida do meio ambiente. É melhor que a gente faça bem também, né? Ou seja, não faça mal, como por aí se faz às vezes com o meio ambiente. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que é importante, né? A gente perceber que não é simplesmente atender uma lei, a gente está vendo uma profunda transformação na sociedade e no jeito que essa sociedade se relaciona, né, com
com os dados de uma forma geral, que não são só os dados digitais, né? A gente fala muito, claro, dos dados digitais, porque hoje em dia a maior parte dos dados está digitalizado, mas a gente tem muito dado em papel que a gente precisa cuidar também para evitar de jogar fora de qualquer jeito. E o pessoal que está em casa pode estar pensando, sim, mas falando de dados, nome, eu costumo ir em algumas empresas, o pessoal diz, não, eu não trabalho com dados, assim, os dados que eu tenho são dos nossos funcionários. Será que as pessoas não estão com uma ideia muito, digamos assim, restrita do que sejam dados? Vocês conseguem dizer um pouquinho, alguns exemplos daquilo que seja dados para a Lei Geral de Proteção de Dados? Esse é um ponto importante, Giovanni. As pessoas têm a ideia de que os dados são só, por exemplo, dos clientes, né? Mas os dados dos colaboradores, que são dados pessoais, como nome, endereço, RG, e mesmo a foto do colaborador, também é um dado pessoal. E também merece ter o cuidado dentro da empresa. A gente também tem preocupação, como colocou o Barreto, dados, por exemplo, que você entrega na hora que você vai acessar um edifício e a pessoa pede o seu RG e tira uma foto sua. Ela está guardando dados pessoais ali, né? E será que estão guardando de maneira segura? Então, a lei, ela causa um certo desconforto, porque até então ninguém se preocupava com isso. Mas os dados pessoais, eles estão em todo lugar, eles estão em papel, estão no meio eletrônico, estão nas imagens, e realmente o titular do dado, e é para isso que foi criada a lei, que é a quem pertence de fato esse dado pessoal, ele precisa ser trazido para o centro da discussão. Então, ele tem que tomar as decisões dele e fazer valer a decisão dele de quem guarda o dado, com quem é compartilhado, se existem dados ou não. Como colocou o Barreto, é uma nova era. Vamos nos adaptar a ela, porque eu acho que todos vão ganhar com isso. E desculpa insistir só aqui, mas queria aproveitar que tem dois grandes especialistas. Eu dou aula sobre isso na universidade também. Eu sei que vocês devem já ter se deparado com essa situação. Na minha aula de doutorado, eu estava falando de processos automatizados, de inteligência artificial, e o pessoal estava pensando que era uma coisa assim de filme de ficção que vai acontecer daqui a 20 anos, né? E será que as pessoas têm será que vocês poderiam dar exemplos de processos automatizados que lidam com dados, que fazem parte da nossa vida hoje em dia, para o pessoal de casa se dar conta da amplitude desse fenômeno? Acho que o caso talvez mais emblemático e bem recente é o caso da Cambridge Analytica, né, que apareceu aí fortemente na mídia toda, né, de dados que foram passados por uma empresa sem o consentimento e usados, enfim, usados para as eleições americanas, né, no caso, né. Então, ao manipular esse tipo de dado de uma forma totalmente desconhecida, a gente está justamente contra aquilo que a lei busca proteger, justamente o uso indevido dos dados. Esse é o grande espírito da lei. A gente tem um outro pedaço, que é o pedaço do roubo, né? Aí é um outro capítulo, vazamento de dados no sentido de roubo, é um capítulo que vai aí mais para outro lado, a gente pode até falar um pouco dele. Mas o principal espírito, e aí que a gente realmente está dentro do contexto da lei, está nessa questão, né, da proteção dos dados para que o uso não seja indevido. Então, no momento em que a gente, por exemplo, vai num edifício, o edifício eventualmente vende esse cadastro para alguém, né, ali a lista, né, de nomes, o edifício está cometendo uma infração em relação à lei. No momento em que a gente faz inscrição num site, numa rede social, por exemplo, né, e aqueles dados são usados ou são vendidos para propaganda, isso pode sim estar afetando, deveria ser proibido eventualmente pela lei, dependendo aí de uma série de questões, né? Então, é isso que as empresas começam a ter que se preocupar, ou seja, de que o uso dos dados é um uso que está autorizado
pelo titular desses dados. E mais do que autorizado, é um uso que pode ser desautorizado, e essa que é a parte importante, né? Ou seja, se eventualmente você fez um cadastro num site qualquer, os seus dados foram vendidos, você pode pedir para que esse uso dos dados, por exemplo, essa venda, seja desautorizada. Então, o que significa? Pela possibilidade de pedir para essa desautorização acontecer, vai ser necessário que as empresas passem a tomar mais cuidado, né, com esse tipo de atitude. E agora eu queria, o pessoal de casa, não sei se todo mundo conhece, então eu queria perguntar para vocês explicarem um pouquinho melhor o trabalho da Fundação Vanzolini, o que que faz, como surgiu, para o pessoal de casa saber. Tenho certeza que a maior parte conhece, mas só para a gente ter certeza que todo mundo conhece esse excelente trabalho que vocês estão fazendo. A Fundação Vanzolini, ela foi fundada há mais de 50 anos por professores da Escola Politécnica da USP, dentro do Departamento de Engenharia de Produção, com a visão de fazer uma formação complementar, que, sobretudo à época, não acontecia essa formação, que depois acabou sendo fortemente conhecida como MBA, né? Ou seja, quando você tem um treinamento da pós-graduação lato sensu. Isso não existia ali, né, nos idos dos anos 70, e a Fundação Vanzolini foi criada não só para fazer projetos nessa ligação universidade-empresa, mas também para esse tipo de formação. E a Fundação Vanzolini, ela acabou se tornando a primeira e talvez a mais importante certificadora brasileira, né, realmente nascida aqui. Ela já certificou, ela trabalha, né, com certificação 9.000, 27.000, enfim, com várias certificações, ISCO, enfim, né, com um portfólio bastante grande de certificações, e, né, a gente construiu esse pedaço, né, da LGPD dentro aí da Vanzolini, aproveitando, claro, né, essa grande experiência que a Vanzolini tem com certificação. A LGPD não tem uma certificação, né, então a gente tem aí a definição de um selo de acreditação. E que não é, claro, né, não tem a força que a certificação tem, mas significa, no final do dia, que há um processo bastante bem estruturado, processo esse que está descrito no livro, e que permite que a gente acompanhe de uma forma bastante precisa, repetível, reprodutível, né? A gente acompanhe, então, vários tipos, ou, enfim, todos os tipos de empresa. Se vocês me permitem, queria falar da importância desse projeto de vocês, até para referir a alguém que não trabalha na Fundação Vanzolini, mas que admira o trabalho. Eu queria dizer, e só dar um exemplo para o pessoal de casa, eu falo isso nas minhas aulas, no caso específico de compliance de dados, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados entrar em funcionamento, etc., ela vai poder fazer fiscalização. E como é que a gente vai poder mostrar para essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados que aquelas medidas que eu tomei dentro da minha empresa, enfim, da minha organização, atendem a alguma medida à Lei Geral de Proteção de Dados? Esse é um pouco o problema de sistemas de gestão, né, em geral. Então eu achei, e confesso que eu não encontrei no mercado, nem nas universidades, nenhum trabalho similar ao de vocês, então eu queria explicar, assim, queria que vocês explicassem um pouquinho melhor, então, como surgiu esse método, quais são os elementos principais. Se eu não me engano, se chama método BEST, ou eu estou enganado? Como é que... Exato, é isso Então, mesmo. poderia explicar para nós? A proposta do BEST é Business Engaged Security Transformation. O núcleo da proposta, da metodologia, em primeiro lugar, é o da transformação das empresas. Então, a nossa relação com compliance ela é muito forte, mas a gente procurou fugir daquela visão de compliance onde vê o requisito para ser atendido distante do negócio. Na nossa visão, a empresa que quer atender um determinado requisito, no caso aí da LGPD ou de cybersecurity, qualquer outra área, ela precisa pensar do ponto de vista de negócio. E, nesse sentido, o primeiro pilar do BEST é a transformação. Então, a transformação ela deve ser feita pelos próprios colaboradores da empresa
em diferentes níveis, e transformar aqui não é nada diferente do que mudar um processo ou mudar a maneira como as pessoas trabalham, incluir novas políticas ou definir um programa de computador específico. Tudo isso está dentro dessa transformação da empresa. Outro ponto importante, além da transformação, outro pilar, é o do engajamento, né? Então, essa visão de compliance, de que eu tenho 10 pessoas que trabalham no projeto e elas vão entregar 1000 páginas de um documento que formaliza o compliance dentro da empresa, é uma visão ultrapassada, porque o importante é que o colaborador, ele próprio, se engaje no processo, veja como uma oportunidade dele definir parte da política ou definir um procedimento interno. Isso faz com que ele participe do ponto de vista de negócio para aquela transformação. E isso dá sustentação na empresa. É comum na área de compliance você apresentar um projeto, concluir o projeto e depois de 2 ou 3 meses, aqueles processos ou políticas que foram implantadas simplesmente são esquecidos, porque não houve o engajamento dos colaboradores. E na nossa proposta, esse engajamento é fundamental. E essa é uma das razões da gente desenvolver essa metodologia BEST, tanto para pequenas empresas, quanto empresas em nível corporativo. Porque o importante é que você veja as equipes, e podem ser equipes pequenas, inclusive, mas equipes que efetivamente trazem para o DNA, para a cultura da empresa, esse novo atendimento dos requisitos propostos. E explica um pouquinho melhor a questão dos pilares. Eu vi aqui que vocês têm programas de transformação, que tem uma numeração, etc., tem uma parte de cibersegurança. Quais são os elementos principais dessa metodologia para o pessoal que está em casa? Até para ter uma ideia, porque no mercado a gente tem vários níveis de maturidade nos serviços que estão sendo prestados na parte de implementação de LGPD, e eu tenho a impressão, às vezes, que se dá mais atenção para um lado ou para o outro. Eu vi que o método de vocês é bem abrangente, busca tocar, digamos assim, todos os elementos principais da lei. Poderia dar um detalhezinho a mais a respeito dos programas de transformação? Claro. O BEST, ele nasceu de uma visão holística sobre cybersecurity e segurança de dados, ou proteção de dados, né? Então, essas coisas, elas se coordenam, né? Elas não são duas coisas separadas, né? Mas elas têm uma correlação muito forte, né? Então, o que a gente fez? A gente percorreu uma extensa lista de normativos, indo desde os regulamentos do Bacen, então aplicáveis, portanto, às empresas financeiras, os regramentos que a gente tem, né, claro, da LGPD, né, os regramentos que a gente tem na 27000, né, clássicos da ISO, né, os regramentos que a gente tem no CIS, né, no NIST, enfim, nos frameworks de cybersecurity, enfim. Esse conjunto, né, resultou na análise de cerca de 1.400 controles, ou seja, pontos de atenção que devem ser atendidos para aquela incorporação que vai olhar essa questão de uma forma ampla. Esses 1.400, a gente fez uma análise, isso aqui dá para juntar com isso aqui dá para juntar com aquilo, etc., chegando numa síntese de cerca de 200 controles aplicáveis. E desses 200, tem um recorte, que é o recorte que tem uma conexão direta com a LGPD, que são 32. Né? Então, a gente partiu de um grande universo de 1.400 controles, né? Foi afunilando, ou seja, harmonizando, como a gente fala, né? Controles, porque o controle que serve para o NIST serve, talvez, né, para 27000, serve para o PCI, então você não precisa ter atitudes distintas, você pode ter um único ataque, né, atingindo aí esses vários pontos, né? Então, a gente tem uma enorme matriz com essa visão, né? Essa matriz, infelizmente, nem cabe no livro, né? É um dos nossos principais documentos de trabalho. Claro que a gente continua, né? Todo normativo novo que sai, toda a ideia
que sai a gente atualiza esse normativo. Então, né, para quê? Para que a gente tenha uma visão, né, completa disso. E esse recorte é um recorte mais específico daquilo que está na coluna, né, LGPD, onde, né, a gente tem um controle, né, LGPD, então os ticks, né, os checks que estão naquela correlação. E como, né, é possível acompanhar pelo livro, com a referência a cada artigo da LGPD que está atendido por cada atitude, né, que no final os controles são isso, né, atitudes que a empresa deve ter, sejam atitudes de tecnologia, sejam atitudes, por exemplo, de ter cláusulas contratuais, né, que estejam previstas, seja até do ponto de vista de organização, como até o exemplo mais simples, né, a nomeação do encarregado. Então, esse conjunto de coisas, né, forma, então, a definição do BEST, né? Essa é a principal base do BEST, que são, então, essas atitudes ou esses controles, como, né, a gente chama em sistemas de gestão, né, que devem ser implantados pela empresa e mantidos para sempre, porque, né, se você parar de fazer o compliance, né, no dia seguinte você não está mais compliant, né, então, ou seja, não é uma coisa que você faz uma vez, termina e acabou, é algo que você precisa fazer sempre. E uma pergunta agora, eu quando li o livro, né, como eu disse, eu sou meio, adoro ler, né, estou sempre lendo e leio muito, e muito rápido, meus filhos chegam ali, olham na biblioteca e dizem, pai, você já leu tudo isso? Eu disse, li, filho, e outras coisas também. Então, e filha, né, tenho filhos e uma filha. Mas eu vi aqui uma diferença entre programas e controles. Existe alguma diferenciação técnica dos dois termos? Só por uma curiosidade agora de filósofo que possa esclarecer os termos. Uma das bases do nosso trabalho é o modelo ágil. No modelo ágil, você tem equipes pequenas, que são squads, elas são autônomas, e cada squad ele vai trabalhar com um horizonte, por exemplo, de 2 semanas, 15 dias, para executar uma determinada atividade. Quando você vai no ambiente ágil, você vai ver que lá em cima, na parte de mais alto nível, você tem temas específicos, alguns chamam de histórias, né? São grandes grupos, e fazendo essa fusão entre o ágil e o compliance, então a gente agrupou esses grupos de controles do seu sistema de gestão no que a gente chama de programas. Um programa, ele é, na verdade, uma visão particular de negócio, por exemplo, desenvolvimento de software seguro, né? Que facilita para quem está fazendo a transformação da empresa, ele conseguir se colocar num desses programas. Então, existe um outro programa que é de continuidade de negócios, por exemplo. Então, cada programa, ele vai estar abordando um determinado conjunto do que aí efetivamente são controles, e os controles são regras que você tem que atender. Então, um exemplo de controle é você controlar o acesso a um determinado sistema, ou a um determinado dado da empresa. Um outro controle é você classificar os dados que você utiliza na empresa, no caso, dados pessoais ou dados sigilosos. Essa classificação facilita a hora de você implementar o controle. Então, a gente tem programas que são temas abordados ou grupos de controles. A gente tem o controle em si, que é algo bem específico, e essa, na verdade, é uma grande contribuição que o livro apresenta, né? Ao invés de você falar de maneira geral, você diz, olha, implante esses 32 controles e você vai ter um domínio de atendimento da LGPD, né? E esses controles, por sua vez, se você juntar todos os controles de todos os programas de transformação, você vai ter, então, um sistema de gestão. Então, resumindo a história, um sistema de gestão, ele é um conjunto de políticas, processos, procedimentos e pessoas qualificadas, né? Então, ele é uma visão ampla dentro da empresa, que vai congregar todos esses controles para que você efetivamente atenda os requisitos, no caso da LGPD, ou da ISO 27000, ou de qualquer outra área de compliance.
Ok, então, na verdade, o que vocês estão dizendo é que essas três dimensões, estou tentando simplificar aqui, da área de compliance, cybersecurity e a parte de governança de dados, com a metodologia que vocês estão apresentando, essas três áreas são integradas num sistema maior de gestão que, no fundo, cumprindo, então, as etapas aqui do método BEST, a gente teria na prática, ao final, uma certeza, digamos assim, de que a gente está preenchendo os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Seria isso, então, né? Isso mesmo. Isso, exatamente. A gente tem até essa, sei lá, expectativa de ser uma pequena contribuição acadêmica, né, para que a NPD talvez utilize alguma sistemática desse tipo, né, com controles, enfim, pontos, né, de observação, né, bastante bem definidos, né, para que fique mais fácil para todo mundo, né, porque sabendo que vai ser olhado, a gente cuida de ter, enfim, tudo isso ajeitado, né, e, enfim, ter as evidências colecionadas adequadamente. E então aqui estou tentando me colocar no lugar do pessoal em casa e fazer perguntas, né? Então vamos lá, eu sou advogado, tenho lá estamos aí com 70, 80 projetos de implementação de LGPD, aí eu li esse livro e disse, já sei, vou seguir o método BEST, mas em algum momento eu gostaria de ter um auditor, alguém da Fundação Vanzolini que viesse aqui e desse uma checada para ver se o trabalho que eu estou fazendo está ok, ou seja, que tivesse uma visão independente sobre o nosso trabalho. Vocês vão ter algo, a Fundação está pensando em ter algo nesse sentido para instrumentalizar a certificação? Como vocês estão pensando na prática? Exatamente, a gente tem já nesse momento uma oferta de fazer esse tipo de trabalho, né? A gente vai seguir o roteiro que está no livro, ou seja, as perguntas que estão, né? É só dar a resposta, né? Você sabe a prova, você sabe quais as perguntas que vão cair na Isso, prova, né? claro. Então, se você souber responder aquelas perguntas, está ótimo, você vai tirar 10 na prova. Então, o que a gente buscou foi justamente essa estruturação para que a Vanzolini pudesse, sim, dar o selo, né, dizendo, olha, eu passei lá, sei lá, a cada 6 meses, a cada ano, né, e vi que realmente as coisas atingem, né, esses tópicos, que são os que a gente, né, considera a partir da própria forma com que foram concebidos, né, os controles, ou seja, eles foram extraídos no final, ou inspirados pelos artigos da lei, né, então, se a empresa está seguindo esses controles, está, né, compliant com os controles, então, né, ela está atendendo, né, certamente a lei. Mas, às vezes, também é interessante, né? Eu estou pensando aqui que nessa área de compliance a gente não... Quem acha que está sempre certo sai perdendo, né? Porque a gente sempre está trabalhando com riscos e é importante, então, ter sempre uma visão de fora, né? Eventualmente, sim, alguma empresa, né? Alguém de casa pode pensar assim, mas aí eu vou lá, eles vão descobrir que não está 100% e aí eu vou ser punido. Não, né? A ideia é que se Contrário. não tem se tem alguma falta, seja identificada alguma coisa que não está bem, provavelmente a Fundação Vanzolini vai apresentar um relatório de auditoria indicando os pontos a serem melhorados ou não. Como vocês estão pensando a lidar com isso? Esse trabalho é interessante, né? Porque a área de compliance ela é muito vista assim como alguém que vai revelar as minhas fraquezas, né? Essa é uma visão com um viés muito grande, né? O nosso modelo BEST ele está sempre do lado da empresa, então ele quer ajudar a empresa a identificar essa relação de controles, ela é muito preciosa nesse sentido, porque ela diz o que precisa ser implementado, a lei é bastante ampla, mas os controles são bem específicos, e quando a gente desenvolve esse trabalho na empresa, inclusive em empresas pequenas, a gente consegue agregar a experiência que cada um tem aí, o nosso grupo é um grupo de muitos anos com experiência em compliance, e a gente consegue agregar as sugestões de como aquele controle vai ser implementado. Numa empresa pequena, uma startup, uma micro ou pequena empresa, talvez a implementação do controle seja feita em
com lápis e papel, um caderninho que ele marca ali toda vez que chegar uma requisição de um titular de dados. Se for uma empresa um pouco maior, talvez ele use um software na internet, na nuvem, né? Então, a gente dá essa orientação e ajuda a empresa a colocar de pé aquele controle, ele passa a operar. Então, não só nós identificamos se está ou não atendendo à legislação, mas também damos sugestões de como seria a melhor implantação daquilo lá. E é interessante isso também, a maneira como a gente propõe o trabalho, é que a área de compliance, quem trabalha nela sabe que compliance é um trabalho contínuo, né, dentro da empresa. O negócio nunca é um negócio estático. Então, a gente acompanha a empresa não só para que ela atinja esse alinhamento com a lei, mas que continuamente ela possa, na medida em que os processos e os novos negócios vão aparecendo, que ela possa se adequar e esteja sempre em alinhamento com a lei. Eu acho importante, Se me porque permitir desculpa, ali cortei, por favor, continue. É só complementar uma coisa rápida, né? Essa lista de controles permite, inclusive, que a gente faça, né, a expansão do negócio que está compliant by design, né? Ou seja, né, que é uma expressão que tem sido usada aí em vários contextos, né? Ou seja, na hora em que eu estou bolando, eu estou olhando, poxa, então, eu preciso, né, por exemplo, obter o consentimento. Então tá, esse meu novo sistema, supondo aí que seja, né, uma empresa que tenha presença na internet, esse meu novo sistema vai precisar do consentimento, ou, né, nos termos de uso, eu vou colocar uma cláusula desse tipo. Então, né, não só a função sistêmica precisa ser implementada, como eventualmente o próprio suporte jurídico precisa acontecer. E na medida em que os colaboradores, né, conhecem esses mecanismos, tendo aí, né, os controles como checklist, eles podem pensar em novos negócios e esses negócios já nascerem, né, dentro, né, compliant por definição, né, ou by design. E eu estava complementando só no sentido que hoje eu noto também nos consultores um medo da crítica, etc., né? Eu acho assim que a gente que trabalha na vida acadêmica está mais acostumado, né, com o contraditório e faz parte do crescimento. Então eu achei uma iniciativa importantíssima da Fundação. Estou já pensando aí em alguns projetos juntos, já conversamos a esse respeito, inclusive para difundir mais essa certificação que é tão importante. Aqui uma primeira iniciativa que, mais uma vez, agradeço o tempo de vocês para esclarecer a todos que estão em casa. Mas o nosso tempo está indo para o final. Aqui eu queria dar a oportunidade de vocês falarem um pouquinho sobre como vocês estão vendo as tendências no mundo aí de proteção de dados, de direito digital, de compliance de dados, de cybersecurity. O que vocês gostariam? Eu queria dar a oportunidade de vocês, nesses 5 minutinhos finais, darem umas palavrinhas finais e deixar aqui o registro da participação de vocês. Quer começar, Greira? Vamos lá. Existe um tema recorrente aí em todas essas áreas que você falou, que é o tema da capacitação dos profissionais. Eu acho que isso, às vezes, o esforço de compliance acaba esquecendo que o que você faz é para o negócio, e o negócio nada mais é do que um conjunto de pessoas alinhadas com um objetivo estratégico ou operacional. Então, a gente teve um cuidado especial em desenvolver a metodologia BEST e oferecer serviços nessa área, incluindo a capacitação das pessoas. Porque, no final do dia, é essa capacitação, a pessoa entendendo o porquê que ela deve fazer de um jeito A e não do jeito B, ela entendendo o que está por trás da lei, naqueles títulos que ela está lendo, o que realmente é importante ali, é essa capacitação que acaba aprofundando, acaba lançando luz na empresa como um todo, e isso tem um poder multiplicador muito grande.
e a gente tem muita satisfação em oferecer algo para o mercado, o próprio livro vai nesse sentido, algo que esteja focado na capacitação das pessoas, no entendimento delas, do o que elas precisam fazer e qual é a melhor maneira de fazer isso para o negócio. Eu quero falar sobre, né, esse nosso novo tempo tecnológico. Eu acho que essa é a grande coisa que a gente tem de novo. A gente tem dispositivos entrando e se grudando no nosso corpo ou na nossa casa. Então, né, a gente tem, né, relógios que sentem, que falam com a gente tem, né, os alto-falantes inteligentes, a gente tem o celular, que é, né, um tremendo auxiliar, mas ao mesmo tempo ele sabe muito da gente, né? Lá dentro tem muitas informações, essa quantidade enorme de aplicativos, de, sei lá, de buscar caminhos, por exemplo, enfim, né? A gente tem se apoiado muito nessas novas tecnologias e espalhando, né, dados por todo lado. Então, a gente tem uma grande oportunidade e eu realmente, né, fico feliz em poder participar ainda desta revolução, já participei de algumas na minha vida, né? E tem mais uma ainda que a gente está aí fazendo nesse momento, que é essa revolução dos dados. Eu fico realmente muito feliz de poder, né, sei lá, né, eu fundei, sou um dos professores que fundou o curso de mecatrônica, eu falei dos primeiros robôs, eu fui falar de robôs quando não havia nenhum robô nesse país ainda, né? Aí no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Então, assim, é muito bacana poder estar participando de mais dessa revolução e cada uma das pessoas que está nos ouvindo faz parte dessa revolução que é parte do que a gente está deixando aí de novo para as próximas gerações. E isso, sei lá, eu acho incrível participar desse momento. Não, é incrível ter vocês aqui, professor Marcos, professor Edson. Essa é a primeira experiência de várias. Esse canal aqui é nosso. A ideia é exatamente dar espaço, dar voz para os grandes profissionais da área de compliance e proteção de dados como vocês. Então, agradeço demais a participação. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Pessoal de casa, vocês gostaram hoje? Foi legal, né? Então, divulguem para os amigos e amigas de vocês. Precisamos e queremos contar com o apoio de vocês. Está aparecendo aí, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, divulguem para todo mundo e clicar no sininho é importante para saber as novidades. Então, a gente vai ficando por aqui. Fiquem conosco, fiquem com o canal Compliance. Um grande abraço.